estarmos em pé, em reverência à palavra do Senhor Jesus. Deus é muito bom, muito maravilhoso com as coisas que Ele tem feito, através de vidas, através de pessoas. Temos aprendido isso, e eu tenho certeza que Deus continuará fazendo através de cada um de nós. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e até sempre Ele estará conosco. Amém? Então esta manhã a gente vai estar orando, continuar a nossa EBD através da palavra de Deus. Estamos estudando a Bíblia cada domingo, capítulo por capítulo, e isso é maravilhoso mesmo. Alguns irmãos têm estado frequente na EBD, têm até sido ministrado e estudando a Bíblia, menos imaginar, a gente já leu a Bíblia toda através dos estudos também da EBD. Amém? Queria que pudéssemos curvar nossas cabeças em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te oramos nesta manhã, Senhor Espírito Santo. Queremos te bendizer, queremos te agradecer, Senhor, por nos ter feito chegar até aqui, Pai. Continua a tomar a direção de tudo, entregamos tudo em tuas mãos, mas não somente entregamos, Senhor, de formas com palavras, mas sim recebendo através do Senhor a orientação de que forma agir, de como agir. A tua palavra diz que aos mais íntimos o Senhor revela os seus segredos. E nesta manhã, Senhor, que seja da mesma forma como o Senhor falou com Moisés para aquele tempo, que seja da mesma forma que o Senhor falou com Abraão para aquele tempo, Pai, da mesma forma que o Senhor, através do teu Filho, nos ensinou e falou com ele. Queremos te ouvir, Espírito Santo, queremos estar sensíveis à tua voz. Por isso, nesta manhã, toma o direcionamento de tudo que vai ser falado aqui, tudo que vai ser dito aqui, para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma manhã, por termos chegado aqui, pela tua graça, pela tua misericórdia. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, seja conosco. Queremos te ouvir. Tenha liberdade do Senhor Espírito Santo para falar da maneira, da forma que assim o Senhor entender, para a glória do teu santo nome. A igreja diz amém, amém, aleluia. Aplauda o Senhor. Obrigado. Muita gente ainda não tomou café da manhã, né? E a gente não se consagrou. Vamos dar um aplauso mais forte ao Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele merece o nosso melhor. Sempre, Ele não como eu disse a alguns de vocês, Deus Ele faz de uma forma assim fantástica, de uma maneira fantástica, que às vezes a gente nem consegue entender e perceber como é isso, de que forma está acontecendo. E algo tão legal nisso tudo é que Deus Ele também fala de uma forma simples. Ele usa as pessoas de forma simples que as pessoas nem imaginam. Ontem mesmo terminamos a reunião de líderes aqui, e terminando o culto, a reunião, John, ele veio falar algo comigo, e aí ele entendeu que Deus trazer algo para a gente, e naquele momento Deus usou a boca dele, e ele nem sabia. Eu ainda disse a ele assim: Deus é tão maravilhoso que quando Deus ele usa alguém, às vezes a pessoa nem sabe que Deus está falando através dela, né? Então foi algo maravilhoso. Eu digo: filho, Deus te usou para trazer até
para algo que a gente estava orando, e foi maravilhoso, queridos, e tem sido maravilhoso. Falei aqui que há 2 semanas atrás, a ministração da MP era uma. Aí o que acontece? Só que como a pastora Jéssica ela estava aqui, eu pedi que ela ministrasse, ela ministrou adiantando uma lição. E quando ela adiantou uma lição, eu peguei a semana passada, tive que ministrar uma lição passada, que era para ter sido antes. E a gente pôde perceber que Deus, até nisso Deus estava, porque naquele momento era necessária aquela lição, e para esse momento passado, no dia passado, era necessário a lição que foi ministrada. E hoje nós vamos falar em Gênesis capítulo 22, estudando ali os versículos. Nós vamos estar estudando, vamos falar hoje também sobre entrega, né? Sobre entrega. Como eu disse já, Gênesis é o livro dos começos, dos princípios, do Gênesis, né? Das origens, dos inícios, é a base de todas as coisas, a existência da vivência com Deus, e sem Deus, e das derrotas e da vitória. Então hoje estudaremos aí através de Gênesis capítulo 22, bases para o sucesso na vida cristã, né? Então vamos lá, queridos. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus lá no livro de Gênesis. Nós vamos ler Gênesis do capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 14, né? 14, até o 14. Vamos lá. Mais uma vez, por reverência, palavra do Senhor, vamos colocar de pé. A gente quando chega, a igreja tem o costume de falar, a gente quando chega na presença de um rei ou de uma autoridade, a gente se põe de pé. Quando estamos na presença do Senhor, através da palavra, vamos reverenciá-lo, tá bom? Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1 diz assim: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o a mim holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e aguardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe disse. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou
cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda as tuas mãos sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão com seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-lhe um holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Repete comigo: o Senhor proverá. Aleluia. Pai, continua a falar aos nossos corações através do teu Espírito Santo. Queremos te ouvir. Abrimos o nosso coração, abra o nosso entendimento para a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Podemos assentar, queridos? Aleluia, queridos. Olha aí, queridos. Coisa forte, havia ali um monte de Moriá, o caminho da provisão divina, né? Então lá em Moriá havia vários montes, mas Deus direcionou Abraão ao monte da provisão divina. A gente pode buscar prosperidade de várias formas, com muitas bases bíblicas, trabalhar muito, economizar, ter unidade no casamento, buscar o máximo de sabedoria naquilo que temos como organização e etc, né? Mas tem lugares que a gente vai precisar estar no monte da provisão de Deus. No monte, no lugar onde é necessário uma decisão. E como saber se é Deus que está falando? Como ouvir que é o Espírito Santo de Deus que está ali? Não é fácil. Imagine quando você pede algo absurdo. Como entender que é Deus que está falando? Falamos aqui há 2 semanas atrás sobre a separação de Abraão e o seu filho Ismael. Como foi difícil para Abraão aceitar aquilo? A Bíblia diz que quando Sara diz a Abraão que ele deveria se separar, mandar e o seu filho Ismael embora, a Bíblia diz que aquilo pareceu mal para Abraão. Quem é o pai que gostaria de separar do filho? Como entender que essa, naquele momento, era uma decisão vinda de Deus? É complicado. E o filho? Imagine você orar, passar orando a Deus, pedindo a Deus durante 25 anos por uma promessa, por algo que Deus te prometeu, por aquilo que Deus falou com você. Você orar por 25 anos, você acreditar nessa promessa, e aí quando você recebe essa promessa, muito forte. Como é isso? Como entender isso? Sinceramente, queridos, como entender isso? Como entender já? Eu vi vocês, tá bom? Tá com a bateria ali. Como
seria de mim se não tivesse tomado a decisão de deixar Deus agir na minha vida? E seria de mim, da minha família, do ministério, se eu fosse fazer as coisas do meu jeito, do meu modo? Então, é reconhecer mesmo que é pela vontade de Deus, né? Orar a Ele, não pedindo o que você quer e deixando Ele à vontade para fazer na sua vida o que for da vontade de Deus. Algo bem forte que nós estudo que a gente vai falar hoje à noite, a gente vai falar à noite hoje sobre oração, né? Vamos falar sobre oração quando os discípulos ele pede ao Senhor Jesus algo muito forte. Tem muitos ensinamentos fortes ali naquele texto ali, quando os discípulos ele pede ao Senhor Jesus. A gente gosta muito de ver Jesus, a gente consegue ver Jesus como Deus, e Ele é o próprio Deus, mas muitas das vezes a gente esquece e a gente não gosta de ver Jesus como um professor, porque na realidade foi isso que aconteceu. Deus ele deixou a sua glória, vindo aqui na terra como homem, como carne. Diz a palavra de Deus que quem não reconhece que Jesus foi homem como carne, a Bíblia diz que o Espírito de Deus não está na pessoa. E Ele está lá na glória. Então o que acontece, queridos? Ele nos ensinou como deveríamos viver como homem aqui na terra. E aí os discípulos perguntam, Senhor, ensina-nos a orar. E isso faz toda a diferença na vida cristã. Por que será? Quantas pessoas cristãs você conhece que têm vida de oração? E porque muitas das vezes, mesmo tendo uma vida de oração, não consegue viver uma vida. Então muitas das vezes a gente olha e poxa, se for para ser cristão, para viver a vida que aquela pessoa está vivendo, uma vida de miséria. Como entender? Se nós temos um Pai poderoso, a Bíblia diz que Ele é dono de tudo e de todas as coisas. E algo muito forte é que a palavra diz que é o Pai, que o filho lhe pedindo um pão, lhe daria pedra. Mas por que tem filhos que não recebem? Por que isso acontece? Lá a palavra de Deus diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal para os vossos próprios queridos. E é algo muito forte no finalzinho do texto, porque se fala adúlteros e adúlteras. Você já percebeu lá no texto? Tiago, né? Pedes e não recebeis, porque pedis mal para os seus próprios deleitos. E aí logo em seguida a palavra diz, chamando aquele povo de adúlteros e adúlteras. É porque a gente associa a questão de adúltero e adúltera somente com relação à prostituição. Presta atenção aqui. Peraí, Jesus, Pedro passa a noite toda, Pedro era um pescador, ele passa a noite toda trabalhando, Pedro conhecia o mar, conhecia a rede que usava, o instrumento que usava, Pedro passa a noite toda e não pesca nada. Aí Jesus vem agora e diz: Pedro, vamos ali para as águas profundas. Pedro vai novamente, e aí Jesus diz: joga a rede. Ele vem e diz: Senhor, passei a noite, não pesquei nada, mas pela tua palavra. E ele joga a rede. Agora algo muito forte: a rede enche, Pedro volta com um barco cheio de peixe. Presta bem atenção nisso. Pedro agora chega ali em terra firme, o barco cheio. Agora Jesus fala e diz a ele: olha, Pedro, larga tudo e segue. Eita Deus! Vocês já imaginaram isso? Ele passou a noite toda trabalhando ali, ele era pescador, ele tinha conhecimento
Sabe por que ele chama lá de adúlteros e adúlteras? Deus pode sim, ele prova a pessoa para poder receber, mas ele pode sim dar uma pessoa e depois provar ela. Sabe por quê? Adúlteros e adúlteras. Porque aquilo que Deus te dá, se você não estiver disposto a entregar, Ele pode te dar. Adúltero e adúltera não é somente a pessoa que comete, porque a gente leva isso muito para a área questão sexual, mas adúltero e adúltera é todo aquele que coloca algo no coração em primeiro lugar, que não é Deus. Ouve muito eu repetir essa frase: se Deus não for o primeiro lugar na sua vida, Ele não vai ser segundo lugar. Então, como entender? Ali Abraão havia uma promessa de Deus. Abraão agora passa 25 anos até essa promessa chegar. Aquilo que ele queria, aquilo que ele batalhou, aquilo que ele lutou, e agora Deus abençoa Abraão, e agora Deus diz: entrega. Como entender isso, jovem? Como entender? Deus deu algo a Abraão. Abraão foi uma promessa de Deus na vida de Abraão. Abraão lutou, esperou por 25 anos para receber a sua promessa, o seu Isaac, e agora Deus pede o seu Isaac de volta. Como entender? Como entender? Se isso fosse hoje ligado à nossa realidade, Jó, como você vê que nós agiríamos? Pegando essa passagem na Bíblia, a gente pode enxergar, né? Que Deus só fez isso com Abraão porque ele sabia onde estava o coração de Abraão. Mas como o Senhor falou, tem vezes que Ele nos dá e nos prova, quer nos provar, parece que nos aprovado. Porque Abraão foi aprovado. Né? O que Deus queria entregar na vida de Abraão não era algo comum. Era toda uma unidade e a gravidez de Abraão. Naquele momento ele tomou uma atitude correta, certa, né? Entendendo que a Bíblia fala em Hebreus, se não me engano, 11, acho que Hebreus 11, que Abraão entregou Isaac por fé, porque ele sabia que Deus era Deus de qualquer forma e poderia trazer Isaac novamente à vida, né? Mas ele queria entregar, porque ele sabia a quem ele servia. E isso é o mais importante de tudo. A gente entrega a Deus, não é o que a gente entrega, mas a quem a gente entrega, né? Isso dessa forma. Amém. Então, queridos, como eu falei há pouco instante, Pedro ele não conhecia Jesus. Pedro agora ele tem um encontro com Jesus. Pedro ele vive algo sobrenatural com Jesus. Uma multidão de peixes vem para a rede. E agora Jesus diz: larga tudo e segue. Você conhece Michel? Alguém que orou a Deus pedindo tanto por algo, por uma bênção, por uma resposta, e aí Deus abençoou aquela vida daquela pessoa, e aí quando a pessoa recebeu a bênção de Deus, a pessoa se desviou. Eu acho que, na minha opinião, o que a gente vê da Bíblia, que as pessoas estão muito acostumadas a achar que de Deus só podemos esperar o sim. E a representação de amor de Deus na nossa vida é o sim, mas na realidade o não também é uma forma de amor. Né? A gente, como pais, mães, até tudo que o nosso filho pede para a gente, que a gente vai dar. Na verdade, a gente sabe que muitas vezes a gente não sendo Deus e tem pedidos dele, se a gente não satisfazer, ele vai se dar mal lá na frente. Então a gente tem que entender que muitas das vezes o não de Deus é também uma forma
de demonstração de amor da parte do Pai. Amém? Mas aí no caso, e esse caso, quando Deus dá um sim, por exemplo mesmo, isso é Bíblia. Lembra, Jesus ele fala de uma mulher que ela vai todos os dias importunar aquele juiz. Tanto que aí o juiz diz, eu não aguento mais essa mulher, e acaba sendo ali a favor daquela causa daquela mulher. E aí Jesus ele compara isso também com a nossa vida de oração. E hoje vamos falar também lá de Lucas, se não me engano, Lucas 22, que fala sobre quando, nesse mesmo texto, Jesus ele diz que quem é a pessoa que, importunando tanto o amigo acaba lhe concedendo, né? Então o que acontece? E quando recebemos o sim, você falou de, por exemplo, a gente entender que muitas das vezes o não de Deus também é tratamento, porque muitas das vezes a gente não está preparado para receber naquele momento o sim. Mas e quando a gente recebe o sim, porque aquilo que está em questão, algo muito forte, é que às vezes, olha que coisa forte, muitas vezes pedimos algo tanto a Deus, mas pedimos algo tanto a Deus, eu vou supor assim, uma bênção, ou até mesmo questão financeira, o dinheiro. Aí quando a pessoa recebe, aí a pessoa se desvia, não foi a bênção que a pessoa recebeu que fez ela se desviar. Muitas das vezes não. O que é que acontece? Na realidade, aquela bênção ou o dinheiro, muitas das vezes revela quem aquela pessoa é. Então o problema às vezes não está na bênção. Você está entendendo? Então quando a pessoa recebe esse sim, e lá na frente a pessoa recebe a bênção de Deus, e aí acaba se afastando do propósito de Deus. Uma demonstração também de gratidão, né? O ser humano tem diante de Deus. Pedir, Deus atendeu o seu pedido e depois de resposta, né? Então é uma gratidão, uma atitude de gratidão do ser humano para Deus. Pois não, sim. Tem aquela passagem também, né? Tem aquela passagem também de leprosos que Jesus cura, e quantos voltam para agradecer? Somente um, né? E aquele que voltou para agradecer, além de ser curado, recebeu a salvação. Porque o fato de receber bênção não significa que a pessoa vai morar no céu. Então, a gratidão, como se foi citado, queridos, aqui é o EBD, vocês estão livres também para perguntar, para poder participar, tá bom? Então, o fato da gratidão é um fator muito importante. E aí a gente vai aprender hoje à noite, sabe o que é? É que muitas das vezes a gente pede tanto a Deus, mas aí é que está. Qual é o propósito daquilo que você está pedindo? Oi? O exemplo de Ana? Fala. Muitas das vezes a gente não tem uma atividade espiritual suficiente. Na realidade, às vezes não foram derramadas, mas haverá um funcionamento para a nossa realidade é a maturidade espiritual. Então, tem essa questão. Mais fácil dizer seus pecados são perdoados ou Algo muito forte essa questão do propósito, sabe o que é? O pastor Jairo falou, é que essa questão de a gente querer algo, eu quero algo, Senhor, eu quero algo, me dá algo, me dá algo. A Ana havia passado anos orando a Deus, querendo um filho. Senhor, dá-me um filho.
Mas quando Ana entendeu que qual era o propósito, era a vontade do Senhor. E muitas vezes a gente pede algo a Deus ligado à nossa vontade, sem a gente procurar saber, essa é a tua vontade? A pastora Jéssica falou aqui, há 2 semanas atrás, foi? Ela falou sobre isso. Alguém lembra? Da hora, sim. Qual a melhor oração? Qual é a melhor oração? É isso aí. A melhor oração é orar à vontade de Deus. A gente vai aprender. Vamos aprender, vamos aprender mais. Então, por Senhor Jesus. Então, é algo muito forte. E como a gente tem falado, o nosso nível de maturidade hoje, porque muitas pessoas estão ligadas a isso, né? Pastor, eu vi no culto hoje, foi maravilhoso, arrepiou, a carne tremeu. Isso é maravilhoso, é sim uma forma de a gente receber a manifestação do reino de Deus e do Espírito Santo do Senhor. Mas e quando você vem para o culto e que você não sente o arrepio na carne ou na pele tremer, será que por causa disso Deus não está ali? Deus não está falando? Então muitas das vezes estamos condicionando a nossa fé por aquilo que vemos ou por aquilo que sentimos. E a nossa fé ela precisa estar condicionada por aquilo que a gente sabe. E até o louvor que diz, né? A fé sabe, ela não precisa ver. Não é a fé que sente, não é a fé que precisa a fé ela não sente, como é, pastora? Fala aí. A fé sabe, ela não sente. A fé sabe, ela não precisa ver. Porque muitas vezes a gente está condicionando a isso. Só que a gente, como eu falei aqui a semana passada, Deus ele fez maravilhas no Egito para naquele momento pessoas soubessem que Ele era Deus. Deus fez milagre naquele momento com Jesus. Olha só, após Jesus, quantos milagres foram feitos através da vida dos apóstolos? Houve sim milagres, mas não era tão comum e frequente como foi com Jesus. Por quê? O milagre é para que a gente, no início da fé, a Bíblia até diz isso, por isso tem lá, as pessoas falam 4 evangelhos, na realidade são 4 evangelhos. O evangelho é um só que ele é visto de 4 formas de maneira diferente, né? A Bíblia, os estudos demonstram isso, né? Que o Evangelho de Mateus foi escrito ali para os judeus, de uma forma ali para o povo judaico. O Evangelho de Marcos, ele já foi escrito ali para os romanos, por isso vocês vão ver uma diferença muito de um para o outro, porque o Evangelho de Mateus, ele trata muito Jesus como Messias, como Rei, então ele fala muito sobre isso, porque era direcionado mais para o povo judeu. O de Marcos já era mais direcionado para o povo romano, aquela época. Você vai ver Jesus como trabalhador, aquele que serve, e também você vai ver muita questão de milagres, né? Porque os romanos eles precisavam de milagres para acreditar. Então vocês vão ver a diferença de um para o outro, sendo que é um só. 4 formas, de 4 ângulos vistos diferentes. Aí você vai ver o Evangelho de Lucas, relatando o Senhor Jesus de uma forma mais minuciosa, com muito mais detalhe, porque ele foi escrito ali para os gregos, e os gregos eles eram pessoas muito cultas, estudadas, então precisava daqueles detalhes, né? O de João ele é tratado de uma forma mais, fala muito sobre a questão do amor,
isso a gente vê lá, algumas coisas que tem no Evangelho que o povo não tenha. E aí está ali, João, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Era uma forma para poder mostrar para aqueles que eram gentios, aqueles que não eram considerados judeus. A gente já falou sobre isso, que tem a ver com o Evangelho dos 4 anos, que é visto também lá no Antigo Testamento, da posição da tenda, sobre também lá está escrito em Apocalipse. Então, muito forte isso. Então, a forma que vemos que é retratada é Deus ele se expressar com cada um de nós. Só que a gente chegou já no nível de maturidade, você vai ver muito isso. Deus é Deus, ele é o mesmo de ontem, de hoje e que sempre vai continuar sendo Deus. Ele é imutável, a Bíblia diz. Então, Deus continua fazendo milagres, continua operando maravilhas, Deus continua falando com pessoas. Eu penso, eu acredito dessa forma. Porém, o que acontece? O problema é que tem pessoas que não mudam de nível de maturidade, porque está sempre esperando o milagre de Deus para acreditar que é Deus que está falando ou agindo. E hoje, queridos, o meu nível de maturidade me leva, querido, a eu estar dentro do meu quarto trancado e naquele momento acreditar, eu preciso ter fatiar para poder saber que ali Deus está presente comigo, está falando comigo. Nosso nível de maturidade tem crescido em saber que muitas das vezes a gente perde de ouvir e receber aquilo de Deus, porque a gente acha que quando a gente vai para a igreja tem que ter eis que eu te digo, eis que eu te falo, eis que. Muitas das vezes Deus vai falar de uma forma simples, clara. Vai ter esse momento, eu acredito nisso. E Deus pode sim usar a vida do irmão, de uma pessoa, naquele momento, sim, falar. Mas, para eu acreditar que Deus está ali, tem que ter todo culto, pastor, todo culto. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. A gente pôde ver nessa caminhada algumas situações. Já falei aqui algumas coisas a vocês sabem disso. E uma pessoa que falou, fomos visitar, e aí chegamos lá na casa da pessoa, a pessoa, digo, aquilo que você pediu a Deus 6 meses atrás, Deus está mandando para a sua vida agora. E como eu disse, o que foi que você pediu a Deus há 6 meses atrás? Tanta coisa. Deus, quando ele fala de maneira clara, objetiva. Deus não é um Deus de confusão. Ele vai chegar e vai usar Ananias lá e vai dizer, olha, vai em tal lugar, vai vir uma pessoa de nome tal, vai falar com você, vai assim, Paulo, olha, vai lá na rua tal, casa tal, nome tal. Então Deus ele é muito específico e claro. Talvez alguns de Deus tenham teve uma irmã que foi usada poderosamente por Deus. E sem saber de nada do que estava se passando, Deus usou ela de uma forma clara e tremenda para falar aquilo que era necessário, da forma que era necessário, e de tudo, talvez até uma mínima palavra, que talvez aquela irmã sendo usada por Deus, ela nem soube, mas aquela mínima palavra fez toda a influência. Então Deus, ele é um Deus de detalhes, deixa as coisas claras. Então, queridos, como entender essa questão da entrega? E olha que coisa forte. Abraão foi ali para Moriá. Você sabe o significado da palavra Moriá? O significado da palavra Moriá significa perturbação mental. Olha que coisa forte. Deus ele manda Abraão para um local, um lugar específico, e o nome daquele local,
caracterizada por excitação eufórica e agitação motora. Que agita o corpo em busca de mais. E tinha vários montes em Moriá. E naquele monte, ali naquele lugar, Deus levou Abraão para o monte da provisão de Deus. Como saber que estamos no monte da provisão de Deus? Você já passou por alguma situação assim? De estar no monte da provisão de Deus? O lugar que Deus te levou, o lugar que eu estou falando, queridos, até uma situação que Deus te colocou naquele lugar. E naquele momento era necessário entregar tudo. E Deus trouxe a provisão. Já passou por isso, pastora Érica? Tenho muita experiência com isso, né, pastora? Conta algo, pastora, que Deus fez. Pastor, em muitas áreas da minha vida, eu posso dizer que o Senhor nos colocou em situações como essa. Desde a questão da decisão da vida para esse trabalho de abrir mão de tudo lá em Salvador, uma família contra nós, dizendo que nós éramos loucos, que nós tínhamos 2 crianças e que nós éramos inconsequentes, né? A ponto de muitas vezes a gente passar por situações difíceis em casa e não poder contar com a família porque eles disseram, vocês escolheram isso. E o Senhor provê como tem provido até hoje, desde que pessoas baterem na nossa porta e dizerem, olha, nós estávamos passando na feira e Deus falou comigo para trazer isso aqui para vocês, até outras situações, mas tem uma muito especial que para mim eu acho que foi a primeira experiência de entrega que eu tive com o Senhor, que foi justamente na área de dízimo e oferta. É forte isso, mas trata muito a nossa vida. Eu lembro que o Senhor falou, Alessandro viajava, deixando dinheiro de algumas contas em minha mão. E em um determinado dia o Senhor falou comigo dele. Ele dizia, mas Senhor, o dinheiro dessa conta aqui, como é que eu vou dar, Senhor? E eu vou ficar devendo e tal. Senhor, eu sei que o Senhor como Deus, por que a gente fique como devedor e tal? E o Senhor falando, entrega, filho, entrega. E eu disse, olha, eu tenho tudo para cima disso, vou entregar. Peguei o dinheiro, entreguei, disse, olha, eu sei que meu marido talvez me encate lá na frente, mas eu vou fazer. E aí eu entreguei. E eu acho que foi uns 2 dias depois, eu recebi uma mensagem no meu celular de alguém do Banco do Brasil, dizendo assim, o Externo, eu não sabia nem o que era isso, foi efetivado em sua conta. E aí, quando eu fui procurar saber o que era aquilo, fui ao banco, e aí eu procurei saber o que era aquilo, tinha uma informação de que eu tinha recebido um dinheiro de fora do país. O dinheiro que entrou na minha conta, que deu para eu pagar tudo e ainda sobrou. E aí eu recebi depois uma informação de uma tia que eu já não falava com ela há muito tempo, ela mora na Holanda, e ela disse, olha, eu estou dando um presentinho para você. Né? Deus jogou que ela também é cristã, Deus tocou em meu coração e eu estou enviando. E aquilo ali foi assim, a primeira experiência que eu tive e foi a mais marcante. Isso aconteceu há quase 20 anos atrás e até hoje eu lembro exatamente o que eu senti no momento que eu recebi aquela mensagem. Então eu sei que isso foi fruto da entrega. Bem como muitas outras coisas. Muito forte isso, pastora, porque é parecido comigo. Porque eu lembro que quando eu comecei o Evangelho, eu tinha muita resistência à questão de dízimo e oferta. E aqui capaz tinha algumas pessoas encapeitadas que falavam muita coisa, muita bobagem, que dízimo não era. Porque na realidade a nossa alma quer ouvir isso.
Não, dízimo não é no Novo Testamento, né? E aí a gente vê lá na Mateus 23, 23, Jesus falando para poder entregar o dízimo e que era entregue naquela época. Então, na realidade, o dízimo ele é instituído antes mesmo da lei. E aí alguns já dizem, não, dízimo é a lei de Moisés, foi colocado pela lei. E na realidade, antes mesmo da lei, o dízimo foi colocado. Então, eu ouvi e a minha alma gostou daquilo. Aí eu não vou dizimar. Para quê? Vou dar dinheiro ao pastor? Era um pensamento meu. E aí o que acontece? A primeira vez aquilo me marcou de uma forma, eu vi esse texto e várias vezes, mas naquele dia Deus falou de uma forma especial comigo. Malaquias 3:10, o Senhor disse, olha, essa prova de mim é o único texto na Bíblia que o Senhor diz assim, olha, me prove. Se a minha palavra não é muito para você, me prove. E aí naquela vez, eu estou falando que é parecido porque eu só tinha um valor, que era o valor do aluguel naquela época, 20 anos atrás, mas também isso aí eu peguei e entreguei, e Deus usou uma pessoa de lá da Alemanha, que pegou e enviou um valor. É muito forte. Pastor, interessante é que assim, às vezes a gente procura entender. Até como o senhor falou, como é que vai entender o pedido desse Deus? Mas eu entendo que tem coisas que a gente não precisa entender. Se Deus entendesse, é a minha visão, que Abraão precisava entender alguma coisa, ele explicava. Se ele não explicou, é porque ele não precisava entender. E tem coisas que ele vai pedir a nós que a gente não vai precisar entender. Que é muito importante que para ser aprovado a gente vai precisar obedecer. Forte. Agora tem um outro lado da história, que acho que outro dia a senhora ministrou aqui. É o de Isaac. A Bíblia diz que Abraão, ele vai ali com o seu servo, trazendo tudo. Isaac já sabia como era o processo para o sacrifício, para a entrega. E ali a Bíblia diz que Isaac vai junto com seu pai. Aí chega o momento que seu pai se separa dos seus servos. E naquele momento é algo muito forte isso. E no momento da entrega, Deus está falando agora aqui comigo, Espírito Santo, tá bom? Algo muito forte. E naquele momento da entrega, o servo fica e só quem vai é o filho.
você, Camila, aquele momento que a gente passa hoje, né? Trazendo para a nossa realidade hoje, a gente às vezes, um momento. Poder pagar, eu vou deixar minhas contas e é surreal isso. É surreal. Então, como entender isso, Camila? Eu passei por dois extremos, né? O primeiro extremo, e por um dos extremos eu passei mais de uma vez. Eu estava até conversando com Estela agora pela manhã. O Senhor estabeleceu uma promessa sobre mim na minha vida com o meu casamento. Amém. E aí eu fui para o Vale várias vezes, estou nele novamente com questão de separação, porque eu não entendia, não discernia e não sabia compreender o que era que realmente Deus queria de mim. Então, em algum momento, Deus ministrou que ele seria o Isaac que eu precisaria entregar. Só que o que foi que eu fiz? Eu prendi nas minhas mãos. Então, como eu prendi mais uma vez nas minhas mãos, eu achei que eu poderia mudar o homem. Deus permitiu a saída novamente. E hoje eu estou conseguindo compreender realmente o que é que Deus ele quer de mim. E entregar e ainda entregando está sendo difícil, mas eu estou entendendo que, em primeiro lugar, Deus. Então, quando o Senhor ministrou aí falando sobre isso, sobre a questão de Deus estar em primeiro lugar e não deixar que alguém ocupe o lugar do Senhor, eu estou vivenciando isso. Que é você acordar, saber que a sua promessa ela está em outro lugar, mas entender que Deus está no controle de todas as coisas. E eu passei por outro extremo que foi com minha filha. Eu fui professora de neto, né, de Alexandre, e eles vivenciaram isso comigo. Estela também vivenciou. Minha filha ela foi desenganada. E no momento eu estava aqui lembrando disso e até me emocionei, porque ela passou por 5 cirurgias. E eu lembro que na terceira ou foi quarta cirurgia, ela se deitou e ela falou, e tanto que a fisioterapeuta disse, eu não consigo compreender como é que a criança de 6 anos, ela tem tanta maturidade. E ela me disse, mãe, eu vou para o hospital, mas eu não vou retornar. Eu fiz assim, Maria Gabriela, quem foi que te falou isso? Ela fez assim, eu estou dizendo à senhora que eu vou para o hospital, vai ter a revisão, o problema vai voltar e eu não vou voltar de lá. E aí, quando eu cheguei no hospital, que nós fomos fazer o exame, ela estava bem, ela passou uma semana bem, sem sentir nada, e quando chegou lá, a médica nem colocou o raio-x no local onde coloca. Ela fez assim, doutor, o problema voltou e voltou pior. E aí ela agarrou nas minhas pernas, e ali pra mim, quando ela agarrou nas minhas pernas, ela disse, mãe, tá vindo ele dizer que eu não vou voltar mais? E eu fiz assim, Senhor, o Senhor estabeleceu uma promessa sobre a vida da minha filha. Eu disse, Deus, se ela tiver de ir, eu sei que ela vai com o Senhor. Mas se ela tiver de ficar, ela vai ficar para glorificar teu nome. E eu vim de Feira de Santana para cá, pegar as roupas dela. E assim, a única coisa que o inimigo soprava no meu ouvido era que não tinha mais jeito. Que era para me matar ali. Porque se minha filha fosse, eu precisava ir também. E meu tio, eu me lembro que meu tio fez assim comigo. Camila, minha filha, confie em Deus. E minha filha foi uma promessa estabelecida na minha vida. Porque Gabriela veio para mudar meu rumo. Quando eu andava, Jada é meu companheiro de infância. E eu andava assim. E minha filha veio como promessa do Senhor, para poder me colocar nas rédeas. E foi a partir dela que eu comecei a mudar. E com 3 anos de idade, quando ela completou 3 anos de idade, eu retornei para a presença de Deus. E com 6 anos, Deus permitiu que isso acontecesse. E assim, Maria Gabriela mudou o curso de todo um hospital. Porque quando todo mundo chegava, as pessoas não compreendiam o porquê que ela fica desse jeito. O porquê que ela não chora. O porquê que ela não se desespera. Porque só a senhora se desespera, ninguém compreendia. E ela estava ali. E eu entendo que eu fiquei no lugar de Abraão e ela ficou no lugar de Isaac. E eu passei quase 3 meses de hospital e sempre dizendo a Deus. E minha mãe dizia, se o Senhor tiver de levar ela, me leva, Senhor, no meu lugar.
no lugar. Todo mundo se colocou como sacrifício no lugar dela, mas ela entendia o que Deus tinha com ela. E aí, quando chegou em Salvador, Deus ministrou um sonho na vida de minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que está afastada do evangelho até o dia de hoje, em que uma mão branca e feminina operaria ela, e que lá não era o lugar dela ficar, Feira de Santana, e que ela teve um sonho que um pássaro era tirava um pedaço desse pássaro, os corvos, só que esse pássaro caía e depois ressurgia. Aí minha mãe disse assim: ela não vai morrer, Camila, ela não vai morrer porque é um propósito. E quando a gente chegou em Salvador, que o doutor Fábio veio, minha mãe ficou louca, porque quando minha mãe olhou para a mão dele, minha mãe disse: era a mão do sonho, não era uma mulher, era um homem que ia operar minha neta. E ele ficou sem compreender. E ele me disse: a sua filha vai entrar, mas você sabe quem é que vai tirar ela de lá, porque eu não tenho poder para isso. Eu tenho um poder para fazer a minha parte, mas eu não tenho um poder para poder fazer a parte que aquele que você serve e que nós acreditamos faz. E naquele momento, eu entreguei a minha filha na mão do Senhor. Eu disse: Deus, ela está entrando. Ela chegou em Salvador com mais 3 problemas. Era improvável minha filha sobreviver. E ela está com 12 anos hoje. Para honra e glória do Senhor. Sem um pedaço do pulmão. Mas a fisioterapeuta daqui de Santo Amaro disse: eu não consigo compreender, porque o lugar onde foi retirado o pedaço, que ela não tem uma parte do pulmão, a respiração é normal. Mas o local onde não foi retirado, a ausculta é diminuída. E eu disse a ela: só Deus pode explicar isso. Aleluia. Então, entender de sacrifício, entender de entrega, muitas vezes a gente passa por meio de vales que a gente não compreende. Ela veio para a nação Tim comigo, tanto que todo mundo que vê ela não acredita, olha e faz assim: é realmente Maria Gabriela? Eu digo: é, e se ela que vai doer. Mas eu acredito que eu vou saber para onde é que ela vai, se Deus preparar ela e levar. Então hoje ela canta, né? Eu disse, estava falando com Estela que próximo sábado, em nome de Jesus, ela vai se batizar. Amém. Passou por um quadro depressivo, foi outra tentativa de Satanás de tirar ela daqui. Aleluia. Na realidade, já faz um bom tempo que na EBD Deus tem se falado assim de uma forma muito forte e poderosa. Quem tem visto isso, né? E quando você fala, filha, de tudo que ocorreu e a serenidade que a Maria Gabriela teve, me faz refletir em Isaac. Isaac, ele tinha certeza. Isaac, ele tinha certeza. Ele tinha confiança. Como a irmã Maria falou, ele acreditava para quem estava sendo feito. E é nessa confiança que muitas vezes a gente não tem. É muito... Quando somos confiança, que muitas das vezes precisamos exercitar e saber que Deus, ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Como você disse, filha, a Maria Gabriela, ela veio com um propósito. E toda vez que algo na nossa vida está direcionado com um propósito que Deus tem, em nome do Senhor Jesus, não vai morrer até se cumprir o propósito de Deus. Situações vão acontecer até nos levar ao vale da decisão, para que a gente possa naquele momento estar confiando em Deus. Confiando em Deus. Isso é fé. É você acreditar. E a vida de oração, muitas das vezes, até o controle não era favorável para aquela situação. E aí a gente entender realmente. Deus, ele fala com o profeta e diz: olha, Deus coloca o profeta
num vale de ossos secos. E a Bíblia diz que o profeta ele fala: e Deus me fez passear pelo aquele vale. Deus me fez caminhar. As circunstâncias daquele local eram completamente desfavoráveis. Era um cenário de morte. E muitas das vezes Deus nos coloca em situações assim, desfavoráveis, e muitas das vezes até num cenário totalmente contrário. Mas aquilo que Deus quer para a nossa vida, querido, o propósito de Deus, ele precisa se cumprir. E aquilo o profeta soube disso, através do que? Da sua oração, da sua intimidade. Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes. Muitas das vezes Deus até está criando situações em nossa vida, em nosso meio, até para nos levar, para nos provocar a ter um relacionamento, uma intimidade, uma conversa com Ele. Pare e analise. Na realidade, eu já estou pregando até algo mais tarde. Pare e analise. A Bíblia diz que Deus ele aceitou a oferta de Abel. Mas ele não aceitou a oferta e nem a Caim. A Bíblia diz: Deus aceitou a Abel e a sua oferta, mas Deus não aceitou a oferta e nem a Caim. Deus, logo após isso, Deus ele fala com quem? Ele conversa com quem? Se ele aceitou a oferta de Abel e Abel, naturalmente a gente entende que Deus ele vai falar com quem? Mas não, Deus ele fala com Caim. Ele provoca naquele momento a circunstância e através de perguntas. Muitas das vezes circunstâncias estão acontecendo, Deus está querendo provocar dentro de nós um relacionamento. Ele diz: Caim, por que caístes o teu semblante? Mas muitos de nós às vezes não entende que aquela circunstância que estamos vivendo está sendo passado ali por Deus, permitido, porque Deus está provocando uma conversa. Aí a gente vai para tudo, a gente vai para ali, a gente vai para o irmão, a gente vai para a luta, para a justiça, a gente vai procurar tudo, todos os meios, e muitas das vezes a gente não procura quem deveríamos procurar. A confiança de Isaac, de saber para onde estava indo, com quem estava indo e para que estava indo, conforme a irmã Maria falou, fez a diferença de tudo. Para onde você está indo, com quem você está indo, para que você está indo, faz a diferença de tudo. E algo muito forte é justamente saber para quê. Porque há um propósito. Há um propósito de Deus. Há um propósito de Deus. Há um propósito de Deus na nossa vida que ele não pode ser limitado, ele não pode ser parado. Seja qual for a circunstância, seja qual for para aquele lugar, mas a Bíblia diz que Deus faz ele caminhar por aquele lugar. Era tudo o contrário, era a morte. Às vezes a situação está toda diversa. Era mais fácil para o profeta dizer: Senhor, está tudo morto, está tudo acabado, está tudo destruído.
E a pergunta que Deus faz: pode esses ossos tornarem a vida? Em meio ao caos, em meio às situações difíceis da nossa vida, muitas das vezes a gente está com foco e com olhar nas circunstâncias. E a gente não consegue entender e ouvir o que Deus está perguntando. Qual é o propósito? Qual é o propósito de você estar aqui? Qual é o propósito que Deus te trouxe aqui? Qual é o propósito que Deus te colocou naquele lugar? Naquele trabalho, naquela escola, naquela faculdade? Qual é o propósito de Deus? Isaac entendeu isso. O profeta entendeu: Senhor, tu sabes. Eu sei. É eu que estou no controle da sua vida. É em mim que você acredita, mesmo quando tudo te diga o contrário, quando as circunstâncias não estão favoráveis. Se é isso, você acredita em mim? Então fala para os ossos secos, tornem a vida. Uma palavra, porque soube ouvir de Deus, soube entender de Deus, uma palavra, não é o local, ossos secos, tornem a vida. Porque naquele momento o profeta entendeu quem estava falando. Quando você entende, querido, quem está falando, você não precisa de ambiente à sua volta te dizendo quem você é ou quem você pode ser. E algo muito forte, que a gente tem entendido isso, que para a mudança do ambiente ser transformada, a primeira transformação precisa ser gerada aqui, dentro de nós. Você precisa saber a sua identidade. Você precisa saber quem fala com você. E algo muito forte. No caminho ali, na região de Moriá, onde havia vários montes, aquele monte foi dado um nome especial: o monte da provisão de Deus. Isaac, ele acreditou. E olha que coisa forte. A gente acabou de ler aqui Gênesis 22. É que em um dos versículos, versículo 5, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. A certeza e a confiança que Abraão tinha, que para onde ele estava indo, com quem ele estava indo, tinha um propósito. E a Bíblia diz que ele relata aqui: iremos adorar a Deus e retornaremos. Quando você sabe o propósito de Deus na sua vida, para que o propósito é feito na sua vida? Para adorar o Senhor. Então você vai ver
em nome do Senhor Jesus, não tão somente a promessa de Deus se cumprir na sua vida, mas como também você vai vivenciar a essa promessa de Deus às suas gerações. É algo sobrenatural entender certas questões daquilo que Deus fala aos nossos corações através daqui da vida de Abraão. E a palavra de Deus diz lá no versículo 15: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia do mar que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Saber, entender, ouvir a voz de Deus faz toda a diferença. Mesmo quando pareça um absurdo ou uma loucura. E o simples fato de entregar, obedecer a Deus, obedecer é algo sobrenatural, mas muitas das vezes não é fácil. Assumir a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito, às vezes não é fácil. Abraão fez isso. Olha lá no capítulo 22, versículo 6. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E aí ele disse aos seus moços. Então a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito muitas das vezes não é fácil. E é nossa. Essa responsabilidade é nossa. E muitas das vezes também não se colocar como coitadinho. Isso também é importante para aquilo que vai ser feito. E principalmente adorar com altares visíveis a Deus acima de todas as coisas. Dá a Deus o que Ele pede sem titubear. O que Deus pede a você? O que Deus está pedindo para você? O que Deus está pedindo a você, que muitas das vezes é tão difícil entregar? Normalmente o que Deus pede para nós é aquilo que é mais importante, é o que é mais caro, é aquilo que mais queremos. Pode ser até no tempo, que às vezes a gente dá pouco para Deus. Pode ser até no sono. Ah, pastor, acordar cedo para orar de manhã. É forte isso. Mas às vezes Deus está te pedindo isso. Às vezes é a comida. Ah, parar de comer o churrasco não pode. Se consagrar. Parar de tomar chá de bebê, cara. Como é, filho? Eu pensei até que era você, Jó, que estava na diaconia. Rapaz, tá na pegada aí, lijada, ó, Jada. O pessoal agora... O pessoal tá seguindo a nuvem. A pastora agora aí decidiu aí mudar. E aí... Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Não, queridos, isso é muito forte, é porque a gente tem que realmente, às vezes Deus está querendo até, é para a gente melhorar até a nossa qualidade de vida, a nossa saúde. Eu falei com o Jader, eu disse, Jader, às vezes a gente fica brincando, bulindo, aí a gente saímos outro dia, chega lá no lar, quem sabe, a gente toda vez que sai, aí a gente para na churrascaria e toma-lhe carne, toma-lhe... E aí quando chegou naquele dia, aí já... Mas não foi no dia que você disse, não, pastor, eu tô dieta, que encheu o prato e botou 3 pedaços de frango, não foi naquele dia não. Foi depois. Aí ele folha, salada... E aí aquilo contagiou. Aí daqui a pouco o Tiago já estava fazendo a mesma forma. E isso tem me contagiado, filho. Através da vida de vocês. Tomando chá, filho. Então é questão mesmo para questão de saúde. Eu tenho chamado a atenção da pastora. Eu sei que é difícil esses dias, alguns tempos aí, mas aí ela já não sente muita fome por causa da cirurgia. E ainda aí eu digo, não, você tem que comer, tem que ir forçando mesmo, mas tem que comer. E às vezes é o dinheiro. Às vezes é o dinheiro, entrega, e a gente fica lutando com o Senhor, entrega, não. Rapaz, algo muito forte que eu vou falar aqui, que eu tinha conversado com o Jader, né, há pouco tempo atrás. Todo mundo sabe, né, a situação, algumas coisas, e Deus pediu algumas coisas a nós, né, a gente... Tínhamos pego um empréstimo e estava com um projeto. Nesse projeto era a habilitação da pastora, a minha habilitação, a adição da categoria A e a dela A e B. E estávamos com um projeto de pegar uma motinha, né, com esse valor do empréstimo. E aí o empréstimo veio, a gente pegou e decidiu. Teve algumas coisas que Deus pediu para a gente entregar. E a gente entregou mesmo ao Senhor, né? Entregamos mesmo ao Senhor, para Deus. A gente entregou para a honra e para a glória do Senhor. O Senhor havia falado comigo. Tinha ganhado também um relógio para a glória de Deus. Falo isso para glorificar o nome do Senhor. Um relógio muito bom mesmo. Tinha um mês de comprado esse relógio. Eu tinha ganhado de presente. E aí eu falei com ela, digo, filha, eu senti no coração de entregar também esse relógio. Era um valor bem bacana. Aí eu peguei, entendi de Deus, também entregamos. E Deus tem feito maravilha em nosso meio. E aí Deus fez um mover aí por esses últimos dias. Ela nem tá sabendo de nada. Para ela já tá sendo uma surpresa. Vou passar para você, filho, só um instante. Aí essa semana eu já fui no local, já tá tudo certo. Ela nem sabia, eu peguei a documentação dela, já coloquei lá para poder já dar entrada no laudo, para tirar a habilitação minha e dela. E também estamos aí com um processo aí também que ela, mas foi algo muito forte mesmo, foi algo de Deus. Deus ministrou, Deus entregou uma outra bênção aí, e aí Deus está fazendo, e aí depois a gente vai entender, poxa, queridos, Papai do Céu é tão bom, pastor, tantos anos, aí Deus abençoou a vida do pastor com um tablet. Semana passada Deus usou a vida de um irmão para poder abençoar a vida do pastor com um tablet. Semana retrasada Deus abençoou a vida do pastor, meu celular não estava dando mais, porque já tinha 6 anos com o celular. Então vocês imaginam, um celular de 6 anos atrás, eu para poder botar alguma coisa eu tinha que apagar outra.
Vive apagando. Aí Deus abençoou através da vida de um irmão com um celular novo, agora chique, rapaz. Bota até o rosto assim. Aí até já desbloqueou. Amém, filho. Glória a Deus. Essa semana já teve um outro discípulo, foi lá, pastor, eu entendi de Deus, aí abençoou, me trouxe um presente, uma camisa. Então, queridos, como não reconhecer as maravilhas de Deus através da entrega? Tem muita coisa mesmo. Jada viveu isso muito forte. Jada viveu isso muito forte. Deus abençoou a vida dele. Ele para mim, filho, também é um grande exemplo de entrega. Ele, Bel, eles não estamos presos a coisas materiais. Se tiver que entregar, a gente entrega mesmo. Aí daqui a pouco ele entregou muita coisa a Deus. Deus abençoou ele com a moto. Ele recebeu uma moto. Deus abençoou ele. Ele entregou a moto para ajudar aqui no templo. Deus abençoou ele com um carro. Aí eu digo, filho, a unção realmente passa. Porque a gente recebeu a bênção de um carro, aí estávamos caminhando. Deus é tão maravilhoso, caminhamos com um carro quanto tempo? Um ano certo, o carro já dando alguns probleminhas. Deus usou, rapaz, de forma poderosa a vida da mãe da pastora. A gente pegou e mudou de carro. Hoje um carro mais novo, tá? Mais confortável, para a glória de Deus. Aí ele pegou, a unção passa, né? Aí Deus abençoou ele a vida com o carro. E agora Deus já está abençoando. Como entender isso? Já vai trocar de carro para um mais confortável, um mais novo. Então... E algo, como eu digo, fora da... Jada, você está trabalhando, né, filho? Está trabalhando. Bel, você está trabalhando de carteira assinada? Não, né? Como é que Deus faz isso? Glória a Deus. Fala, filho. Você ia falar? O microfone. Aí eu lembro de Davi, né? Como não lembrar de Davi? Davi falou que longe dele entregar algo a Deus que não lhe custasse nada. Porque ele não estava entregando para qualquer pessoa, era para Deus. E Aleluia. Eu acho que Deus só pede, uma vez eu dei um exemplo disso, se Deus lhe pede algo é porque você tem condições de entregar esse algo. Deus jamais vai pedir aquilo que você não pode dar. A entrega é justamente isso, é você entregar aquilo que você acha que é tudo para aquilo que realmente é tudo na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E a gente tem visto, queridos, maravilhas em nosso meio. Eu falei no grupo há pouco tempo, filho, de todo o coração, algo de Deus mesmo. Eu disse, Deus está derramando nesses últimos dias na igreja aqui em Santa Amaro uma unção poderosa de prosperidade. De prosperidade. Para quem entender, para quem receber, Deus vai estar fazendo isso. E tem algumas pessoas que já estão recebendo, já está sendo fruto. A gente tem visto também, até os jovens, Gabriel, a gente tem visto o Tiago. Tiago, meu Deus, filho. Amo muito você, Tiago. Lucas, Neres, os jovens da igreja, todos já estão trabalhando. Não é dificuldade. Felipe, não, e detalhe, queridos, imagine, estamos numa época de pandemia, onde pessoas têm perdido emprego, pessoas que estão em uma situação que não conseguem mesmo encontrar emprego, e Deus tem aberto porta. Eu comecei a trabalhar no lockdown, tava tudo fechado. Em 5 dias sem carteira assinada. Vamos aplaudir o Senhor em nome do Senhor Jesus. Nós não somos transformados por aquilo que vemos,
mas pelaquilo que sabemos. Passa para Cris, fala, filho. A paz do Senhor. Esses dias aconteceu algo assim maravilhoso, né? Primeiro, o curso, como o senhor sabe que Fábio tá ganhando, ou ganhou, mas foi algo incrível porque ele não foi atrás. O primo dele que foi, e quando o primo dele chegou lá, a pessoa olhou pro primo dele e fez assim: "Você conhece Fábio?" Aí o primo dele fez assim: "Conheço." Aí a pessoa foi e falou assim: "Ah, nossa, porque eu tenho algo para Fábio aqui." Então Deus fez com que a mulher lembrasse de Fábio. Aleluia. E esses dias ele lá no curso ia faltar, né, dinheiro para poder se manter, comprar alimento, essas coisas. E aí o pessoal, a turma lá, tem um rapaz lá que é cristão, e esse rapaz ele estava em um propósito. E aí o rapaz chegou para ele e falou assim: "Olha, eu senti de Deus pagar 3 semanas de almoço, café e janta para você aqui." Aleluia! Assim, e todos os rapazes lá do quarto deles são cristãos. E aí, então, eles que estão mantendo, Deus que está mantendo Fábio lá, usando a vida das pessoas que estão lá. Glória Então, a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, querido. É glorificar o nome do Senhor. É acreditar na palavra do Senhor. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você tem um pai que é dono de tudo e de todas as coisas. É acreditar. Quem decide colocar Deus acima de tudo e obedecê-lo em tudo, terá provisão sobrenatural e sucesso em tudo. Qual é o seu Isaac? Para quem ou pelo que você daria a sua vida? Você entregaria este seu Isaac para a morte? Para se deteriorar, se Deus lhe pedisse? Você troca tudo por Deus, e para obedecer a Deus, o sucesso na vida é aprender a obedecer e liderar. O sucesso sobrenatural, acima de tudo, é aprender a obedecer a Deus. Há um tempo atrás, outro também que tem uma vida assim, de entrega assim, Tiago, ele desempregado, e aí ele entendeu, fomos para um lugar, e chegou naquele lugar, ele disse que Deus falou com ele estava lá com o dinheiro na mão, o recurso para poder, inclusive estava ele, a esposa e o filho. Ele, a esposa e o filho. Ele disse que naquele momento Deus falou com ele, ele pegou e entregou tudo. Aí quando chegou no final do culto, aí a esposa chegou: "Filho, compra ali um lanche para Tiaguinho, para estar com fome." Ele disse: "Filha, eu entreguei tudo, Deus me pediu." Naquela semana, foi ou não foi, não sei, o dia assim, ele foi chamado para trabalhar. Deus, querido, Ele nunca vai perder para nenhum de nós. Ele não perde. Diz a Bíblia lá em Mateus 10, que até um copo de água que entregamos a um dos pequeninos do Senhor, isso é honra. A Bíblia diz que Deus, ele faz questão de pagar. Ele galardoa aquela pessoa. Ele recompensa. Ele não vai perder nem para mim, nem para você. Então, nesta manhã, queridos, essa foi a lição do Senhor. Que a gente possa entregar ao Senhor. Não está falando somente em questões financeiras. É entregar nossa vida, é entregar nosso tempo. Talvez o nosso Isaac é o nosso tempo. A gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Talvez o nosso Isaac seja
ou do convívio familiar. Tem mães que o filho é o Isaac. Ah, não, meu filho. Às vezes o filho é o Deus da pessoa. Às vezes, como disse, o marido é o Deus da pessoa. A esposa é o Deus da pessoa. E quando a gente coloca algo dentro do nosso coração que está acima de Deus, e pode isso acontecer de frustrações acontecerem. Então, em nome do Senhor Jesus, querido, para a honra e glória do Senhor, vamos ficar em pé, vamos estar adorando ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer de uma forma